Salve, salve aventureira, salve aventureiro. Hoje eu trouxe aqui de novo, né, essa box do Lankman. Eu já fiz um vídeo que eu apresentei a caixa, os produtos da caixa, e eu vou deixar eles aqui na descrição. Mas hoje eu trouxe aqui essa box e o mapa de Lankman no fundo para falar um pouquinho sobre o que o Lankman traz de diferente, qual é a novidade dele em relação ao DCC, né? E a primeira coisa que eu posso falar é que o Lankman, o módulo, localiza o DCC num cenário, no cenário do Fritz Lieber. Aqui eu trouxe só um corte do mapa, que o mapa é muito maior, então você passa a ter aqui uma possibilidade de estruturar o seu Dungeon Crawl Classics num cenário de jogo onde você tem a Einer Sea, né, essa região, essa baía, vamos dizer assim, que tem a região das 8 cidades, essa própria cidade de Lankman, mas você pode ir para o norte, o Cold Waste Mountains, né? Você pode ir para as Mingle Steppes, para a região leste, onde você tem uma região desértica, proposta de pirataria envolvendo essa baía, viagens marítimas para o desconhecido. Então você tem diversas florestas ali no sul, você tem diversas possibilidades de localizar o seu DCC num cenário. E aí para isso tem um livro na caixa, que é o Jude's Guide to Neon. Neon é o mundo do Fritz Lieber, e ali nesse livro você tem a ambientação do jogo. Então, como é a população, né? Eu vou trazer aqui, olha só, o Table of Contents desse livro. Você tem as terras de Neon, a população, as línguas que se falam, as divindades, o calendário, né? O efeito do álcool, que na fantasia do Fritz Lieber é muito legal, né? Envolve muito mecânica de sorte e tal, você tomar, né? Você beber, as magias, os patronos, tá vendo? No capítulo 3, o capítulo 4 é um capítulo de regra específica, onde traz a regra de carousing, objetos lendários da fantasia do Liber, como correr aventuras em centros urbanos, né, em cidades urbanas, e um bestiário específico de criaturas da fantasia dele. Então é isso que esse livro traz. Mas o grande diferencial, né, a grande sacada é exatamente esse tópico do capítulo, que é as aventuras urbanas. O Fritz Lieber foi um dos pioneiros, eu não sei se ele é o pioneiro ou um dos pioneiros, a trabalhar na fantasia medieval essas mega cidades, aventuras de fantasia medieval urbana. E aí no jogo, embora você possa usar as 8 cidades, ele concentra como exemplo a grande cidade de Lankman. Tem um mapa dela e tem um livro específico sobre ela. Como que funcionam as intrigas na cidade, é todo um bioma urbano e tudo que se interconecta ali dentro com ganchos para um jogo a uma pegada que funciona muito bem com sandbox urbano. Você tem ali diversas coisas acontecendo nesse bioma, né? Parte de pirataria, um câmbio negro, um comércio nos subúrbios, a parte cultural, né, os teatros, as guildas, a parte religiosa, né, as organizações políticas, a parte militar, né, comércio, viajantes, notícias de fora da cidade. Então você tem todo esse bioma vivo com diversos ganchos para que os jogadores, no meio dessa proposta, vão se conectando a eles e buscando se aventurar dentro da cidade. E aí, para isso, tem um livro dentro da caixa que vem também, que chama Lankman, a Cidade da Black Toga. E o foco desse livro é trazer exatamente o estilo de jogo para um city crawl, né? uma exploração, uma vivência na cidade, um movimento urbano, um jogo urbano medieval. Essa é a sacada. Nesse livro ele inclusive cita, né, logo no começo ele sugere uma série de contos do Liber que vão facilitar você aumentar o seu XP para jogar esse tipo de jogo, né? Que é um jogo muito diferente de você jogar em dungeon ou jogar numa viagem desconhecida, numa terra erma, numa selva. É um jogo completamente diferente, é um bioma vivo com muita coisa acontecendo ali em volta, né? Trama, comércio, interesses, e esses contos ajudam a aprofundar o nosso XP para você jogar nesse cenário, nessa pegada de jogo, né? Isso é muito legal. Aí você pode me perguntar, né, que é a grande sacada desse vídeo, mas qual é a diferença de eu jogar com o DCC Core ou eu pegar a caixa do Lankman? Então, além do cenário, que você vai ter ali um pano de fundo para ambientar o seu jogo, a proposta de todo o cenário, a cultura, as línguas, né, divindades, tudo que você tem ali para estruturar o seu jogo, e o próprio bioma de cidades urbanas, de aventuras urbanas, você tem um outro livrinho que vem nessa caixa que chama Compendium to Secret and Knowledge. E esse livro, a pegada desse livro é exatamente ajudar você a converter o DCC
para um jogo, o Lankman, Fantasia do Liber. Então nesse livro ele traz o que em parte de sistema é importante. Por exemplo, ele propõe não ter o funil, porque diferente do DCC, que um fazendeiro, um agricultor, um escudeiro podem se avançar a fantasia, pode se avançar a aventura, né? A aventura surge e ele muda o seu estilo de vida. Na fantasia do Liber, a ideia é que os personagens eles são meio que escolhidos, eles têm uma sorte a mais, eles têm um efeito a mais de aventura, eles são acima da média. Então ele propõe não ter funil e ele propõe um ajuste do ability score, né, do dado que você tira sorteado, uma melhoria dele, uma possibilidade de você trocar dados para fazer personagens um pouquinho melhores que o básico do DCC. Uma outra pegada que eu já falei aqui num vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, é a pegada do Fleeting Luck, né? A sorte na fantasia do Liber ela é muito influente. Em muitos momentos o Fafnir e o Grey Mouse ele dão com sorte. Então, para que isso seja ainda reforçado, ele traz essa pegada da sorte volátil, ou sorte flutuante, sorte fugaz, né? E essa mecânica, que eu já falei no vídeo como funciona, eu vou deixar aqui, reforça a ideia da fantasia adaptada ao estilo do Liber, né? E para você ter um maior poder de customização de personagens, porque num jogo de espada e feitiçaria, você tem a estrutura trinca de conjurador, do ladino, né, do especialista e do combatente, do warrior, do fighter. Nessa trinca você não tem clérigo e você não tem as raças, né, a elfa, anão, halfling, você passa a ter só 3. Como que você faz personagens diferentes? Além dos 3d6, que já ajuda muito nisso, ele traz uma regra de Benisons e Duns e o buff Augurs, né? Augurs, os auguros. Então essa pegada customiza muito os personagens, porque você pode vir de regiões diferentes do cenário do Liber, da própria cidade de Lankman, das 8 cidades, do Cold Waste, do Eastern Lands, que é uma região desértica, ou das Mingle Steppes. Em cada região que você sai, tem essas tabelas de Benisons e Duns que customizam seu personagem. Para ilustrar isso, eu vou dar o exemplo da personagem que eu tô jogando, esse City Crawl em Lankman, que é a Sasha. O sorteio dos 3d6 dela saíram assim, ó, 12, 10, 12, 7, 14, 12. E eu já caí uma vez, né, com 0, tive que fazer um teste de sorte para sobreviver, mas eu perdi permanentemente um ponto em stamina, né, na vitalidade. Então ela já passou por uma provação aí, quase ela se foi. E na pegada dela, quando a gente foi sortear aqui, eu trouxe a tabelinha da Eastern Lands, tá vendo? Ela tem os Benisons e os Duns. No sorteio, ela saiu como Fire Magician, como a vantagem, e a desvantagem que ela tinha uma reputação ruim em alguns círculos. E você ainda tem uma mecânica que você pode pagar sorte permanente, né, pontos de sorte, e sorteia mais uma desvantagem. Aí com essa que você paga, você escolhe um Benison. E eu quis pegar o Healer, paguei 2 pontos, sorteei a desvantagem e saiu o Minor Foe, né, que é um inimigo local. E aí você constrói a história do seu personagem em cima disso. E nessa pegada eu construí a história, que ela veio dessa região das cidades desérticas, ela era uma curandeira local, ela tinha um filho doente, ela via que a cura mundana não ia resolver o problema, e ela buscou na magia, nas bruxas da região, esse conhecimento, começou a manipular a magia, mas o filho acabou morrendo. E ela foi acusada pelo marido de que a morte do filho teve envolvimento com o uso dela da magia, que ela era uma bruxa. Isso criou uma reputação ruim e o marido passou a ser o inimigo local. E ela teve que fugir, porque ela foi dada como uma bruxa na região, então ela veio para Lankman fugida disso. E o Fire Magician permite ela conjurar magias de fogo usando um D24. Então isso melhora as apostas quando vai usar magia, né, que é uma pegada muito legal. E aí, por isso eu me inspirei na Melisandre para fazer a Sasha, né, que ela é uma feiticeira do fogo. Ela tem essa pegada de gostar de ficar olhando fogo e tal, porque ela manipula melhor o fogo. E é resumidamente isso, né? Essa customização que nasce do aleatório, porque eu não idealizei essa personagem. A partir do sorteio, a partir da região que ela saiu, da Benison, eu fui construindo essa história dessa personagem que tá ali agora em Lankman, fugida, de vez em quando vem mercenários, vem assassinos, pode vir, né? Assassinos atrás dela, o próprio marido pode vir atrás dela. Já aconteceu coisas nessa pegada no jogo, e é assim que a gente está experimentando esse City Crawl muito legal, uma experiência muito diferente da padrão. E é isso que eu quis fazer um pouquinho, né, do que o Lankman tem de diferente em relação ao DCC padrão, o que ele incrementa e o reforço a esse jogo urbano que é incrível. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.